aqui mais uma vez no nosso canal Saúde em Dia. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Renato Chavasco, meu amigo. Nós nos conhecemos há mais ou menos 20 anos, né, Renato? 20 anos. Nós estamos fazendo residência na parte oncológica nas nossas especialidades, né? E o Dr. Renato Chavasco, ele é chefe do serviço de urologia do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, chefe da disciplina de urologia da Universidade de Mogi das Cruzes, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e doutor em engenharia biomédica da UNC. Renato, qual que é a estimativa do câncer de próstata? Baeta, primeiramente queria agradecer o convite, né? Seu canal, um canal muito famoso. Eu já tinha comentado com você até há um certo tempo a vontade que eu tinha de estar participando com você desse canal. O Baeta é um grande amigo, a gente se conhece há muito tempo, igual ele falou, então para mim eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Qualquer oportunidade que a gente tem de falar de câncer de próstata, a gente aproveita para falar. Por quê? Porque em 2018, segundo o INCA, foram aproximadamente 68 mil casos, com uma estimativa de morte na faixa de aproximadamente uns 15, 20%. E é um câncer que, se diagnosticado na sua fase inicial, tem 90% de cura. Então nós estamos falando de uma doença que, quando no começo ela for diagnosticada, chega a 90% de cura. Isso é muito importante o paciente entender isso. Porque às vezes ele perde o tempo, perde o time de ser submetido a uma cirurgia curativa, a uma radioterapia, e aí já não tem mais o que estar fazendo em relação a isso. Pegar uma doença avançada, com certeza perdeu a chance de curar. Você queria matar um elefante à unha, né? Aí fica mais bem difícil. Ô Renato, quais são os fatores desencadeantes do câncer de próstata? Baeta, essa pergunta é importante porque os pacientes perguntam, doutor, o que eu tenho que fazer para não ter câncer de próstata? Eu falo assim, olha, a maior incidência é na raça negra, né? Não é muito grande, mas é importante, então é mais comum no negro, é mais comum no paciente que tem câncer de próstata na família, principalmente pai e irmão. Então, se ele tem pai com câncer de próstata, o irmão ou um tio, isso já aumenta muito a chance dele ter câncer. Dieta rica em gordura, né? Sedentarismo, tabagismo, isso é quase comum a quase todos os cânceres, né? Mas ao câncer de próstata tem um fator importante. Então seria aí obesidade, sedentarismo, tabagismo, principalmente raça negra e parente com câncer de próstata. Ótimo. Outra pergunta é o diagnóstico. Como se pode fazer o diagnóstico do câncer de próstata? O paciente às vezes pergunta para nós assim, doutor, eu não preciso ir no urologista, por que o senhor não veio antes? Ele fala assim, eu não preciso, porque eu nunca senti nada. O câncer de próstata, na fase inicial, 0 de sintomas. Grande maioria, de uma forma genérica. Então, normalmente, quem é que tem câncer de próstata? Aquele paciente que chega na sua consulta dizendo assim, doutor, eu não sinto nada. Eu vim aqui fazer um check-up, mas eu não tenho nada. Ele não levanta à noite para urinar, ele não tem alteração de jato, ele não tem nenhum problema quando acaba de urinar em relação ao esvaziamento vesical. Então esse paciente que é o paciente que a gente fica mais preocupado. Por que isso? Porque normalmente aquele paciente que já chega com queixas urológicas relacionado ao ato da micção, normalmente esse não tem câncer de próstata, esse tem um aumento benigno, que é a famosa HPB, hiperplasia prostática benigna. Então são coisas diferentes. Por isso que você tem que ir no urologista, porque o diagnóstico ele é muito pobre do ponto de vista clínico, do ponto de vista de sintomas. E ele é basicamente feito pela dosagem do PSA do sangue, que é um exame de sangue, e pelo exame de toque retal. Ele é muito silencioso, né? Silencioso. E o PSA? Qual que é a importância do PSA? O PSA é um exame de sangue. O PSA é uma substância produzida pela próstata, né? Em que quando ele está quando na presença de um tumor ou na presença de um crescimento da próstata anormal, ele pode estar aumentado. Ele foi um exame e foi um grande divisor de águas dentro do câncer de próstata, porque ele virou um marcador. Pacientes que têm o exame de sangue aumentado têm câncer de próstata. Pacientes que não têm câncer de próstata. Isso mudou ao longo dos anos. Nós já operamos paciente com câncer de próstata com PSA absolutamente normal, né? Então, ele é uma ferramenta adicional.
Não tem como você ir no urologista e só fazer o PSA e não fazer o toque. Assim como não tem como você ir no urologista só fazer o toque e não fazer o PSA. Então você precisa ter a complementação dos dois exames, né? Mas o que é importante deixar a mensagem que não é que porque o PSA vai estar aumentado que você está com câncer de próstata. A partir daí você tem que passar para o urologista, às vezes ele tem que repetir esse PSA, às vezes ele tem que utilizar outras ferramentas para refinar o valor desse PSA, para poder ter certeza se vai indicar ou não uma biópsia de próstata para o paciente. Olha, e o tratamento, como é que pode ser feito? Uma vez diagnosticado o câncer na sua fase inicial, como eu disse, tem 90% de cura. Esta cura ela pode ser através de radioterapia ou através de cirurgia. Ambas têm como complicações a impotência, que é a disfunção erétil, e que na faixa aí de 40%, 80%, 90% dos casos, vários outros fatores são importantes, assim como também incontinência urinária, um pouco menor, 3 a 5% dos casos. O cirurgião, o urologista, como ele é cirurgião, ele sempre tem uma tendência a querer mais operar os pacientes. O oncologista não gosta muito que a gente fala isso, mas no frigir dos ovos, a cirurgia acaba tendo um resultado um pouco melhor do que a radioterapia. Isso para o paciente que vai curar. Para aquele paciente que uma vez feito os exames, detecta-se metástase, que são tumores aí à distância, implantação de tumores à distância, aí você já tem que optar por hormonioterapia. Esse paciente não tem mais cura, mas ele tem controle da doença. É como se tivesse um cavalo galopando e você aplica a injeção mensal do hormônio, a gente puxa a rédea e mantém o cavalo ali seguro. Como se fosse basicamente isso. Hoje em dia está acontecendo uma coisa muito interessante ao câncer de próstata. O que é isso? Pacientes com câncer de próstata de baixo estadiamento, bem localizados, esse paciente está sendo colocado num tratamento que nós chamamos de observação vigilante. O que é essa observação vigilante? Apenas acompanhe o paciente. Eu costumo falar para ele poder entender. É como se a gente colocasse nele uma tornozeleira eletrônica e de 3 em 3 meses ele passasse com a gente. Você não faz nada com esse paciente, só acompanha. E naqueles cânceres mais avançados, que já tem metástase, iniciou-se agora o tratamento cirúrgico desses casos. Óbvio, estamos engateando nessa área, mas eu vejo no futuro aquele câncer de próstata localizado não vai ser feito mais nada e o câncer de próstata avançado ele vai ser submetido à cirurgia. Entendi. Isso a longo prazo. Mas a mensagem que assim a gente deixa é: procure o urologista, porque na fase inicial 90% de cura. Para finalizar, Renato, eu gostaria que você deixasse alguma orientação até quando as pessoas devem procurar, por questão de idade, o médico urologista para fazer a prevenção do câncer de próstata. Você tem que saber que, se você tiver mais de 50 anos, anualmente você tem que procurar o urologista. Não é de 6 em 6 meses, não é de 2 em 2 meses, é uma vez por ano. E se você for negro ou se você tiver parente com câncer de próstata a partir dos 45, não precisa ser 40, 39 anos. Uma vez peguei um paciente com 39 anos que não fazia exame de próstata. A gente pediu PSA para ele por causa da insistência, mas não tem necessidade. Assim como alguns colegas e outras especialidades pedem PSA de 3 em 3 meses para o paciente junto com colesterol, com glicemia. Desnecessário, não precisa. Deixa isso para o urologista. É a mesma coisa eu pegar um paciente com nódulo de mama, é difícil, mas a gente pode cair na nossa mão e eu dar uma conduta que o baeta vai falar: olha, mas não faz isso, não precisa. Então, deixa para que cada especialista dê a sua conduta. Renato, muito obrigado. É um prazer ter você aqui comigo. Nós que fomos contemporâneos no Instituto Brasileiro do Controle do Câncer. Foi uma época muito legal. Um hospital que eu tenho um prazer muito grande de falar que eu fui e criei de lá. Aprendi muito lá. E agradeço a você e tenho certeza que as pessoas vão gostar muito dessas orientações suas. Obrigado a todos. Obrigado a você pela oportunidade. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça, hein? Dá um like, inscreva no nosso canal e ative as notificações. Um grande abraço e até a próxima!